Meu bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O nosso tema de hoje vai girar em torno de uma dúvida que muitas pessoas têm, que eu já notei isso, que tem pessoas que, por exemplo, saem de um culto às vezes, nossa, como o culto estava frio hoje, não sentia a presença de Deus, não sentia a presença do Senhor. Outras vezes, né, sai de um culto, oh, glória, como estava maravilhoso o culto hoje. Olha, aquele pregador, sim, pregador de fogo. Você viu que pregação maravilhosa? Então as pessoas se baseiam, às vezes, muitas vezes, em que é preciso sentir a presença de Deus no lugar. E o que é que a Bíblia nos fala? Nós temos como regra de fé e prática a Bíblia, né? Logo, então, nós temos que crer o que está escrito ali e interpretar da maneira que está escrito. E é isso que nós vamos fazer agora. Enquanto eu decoro este nosso estudo, fica a pergunta a cada um de nós. É necessário nós sentir a presença de Deus numa reunião? Enquanto se pensa na resposta, vamos à Bíblia Sagrada então. Sentir ou crer. Então vamos aos textos aqui, começando por Marcos, capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Você vê que aqui é uma sentença que é dada. E o objeto dessa sentença é, podemos dizer assim, que é a fé da pessoa, porque é crer ou não crer, né? Crer está afirmando que se for crer e for batizado. Quero salientar que essa palavra batizado aqui não significa ser mergulhado na água com boa intenção. Significa ser batizado na morte do Senhor Jesus. Então, quem crer e for batizado, poderíamos dizer assim, batizado na morte do Senhor Jesus, esse é salvo. Já está dado aqui a sentença que é salvo. E quem não crer, já está dado a sentença que então será condenado, antecipadamente. Então, é muito importante isso aqui. Bom, aqui está falando alguma coisa que precisa sentir presença, seja de Deus, seja de outra ser, outra coisa. Aqui está dando a certeza de salvação pela fé, crer, e a condenação por não crer. Agora, crer em quê? Né? O que nós devemos crer, então? Nós vemos aqui Atos capítulo 20, versículo 24, veja que interessante o que diz aqui. Contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o mistério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Note que neste texto o apóstolo Paulo está falando que ele recebeu uma missão do próprio Senhor Jesus. Ele não recebeu uma missão por estudo, por algum homem, algum ser humano. Ele recebeu do próprio Senhor Jesus. Essa incumbência, essa responsabilidade de anunciar um determinado evangelho. Nós vemos que que tanto o Senhor Jesus como João Batista anunciaram o evangelho o evangelho do reino de Deus, o evangelho do reino dos céus. Mas esse evangelho foi anunciado no reino de Deus para os judeus, que significa o reino terreno, reino aqui na terra, onde eles, os judeus, os sobreviventes da grande tribulação, né, vão viver na nova terra. Agora, o evangelho da graça de Deus é o evangelho dado exclusivamente para a igreja, para o povo que tem vocação celestial. Então, quando eu disse que quem crer e for batizado, uma das coisas que crer
é crer no Senhor Jesus. Como que nós cremos no Senhor Jesus? Através do Evangelho da Graça de Deus, que nós vamos ver mais para frente o que é isso aqui. Está falando de sentir presença neste texto? Também não. Tá, mas está falando, está mostrando que é preciso crer. Vamos a mais o texto? 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1 e 2. Eu perdi a conta de quantas vezes eu já citei esse texto nos meus quase 400 vídeos que tem no YouTube e no site. Vou repetir mais uma vez e quantas vezes for necessário, porque ele faz parte do contexto do nosso estudo de hoje. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebestes, sendo o qual estáis firmes. Por meio dele, que por meio desse evangelho que o apóstolo Paulo pregou, que é o evangelho da graça de Deus, certo? Evangelho da graça de Deus é confiado ao apóstolo Paulo para pregar aos gentios. Esse evangelho, o apóstolo Paulo diz, eu vos preguei. E ele cita mais, por meio dele, por meio desse evangelho da graça, também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção a palavra que vos anunciei, evangelho da graça de Deus. Caso contrário, quer dizer, caso não seja dessa maneira, crer no evangelho da graça de Deus, caso contrário, tendo escrito em vão, o que o apóstolo Paulo fala aqui, de quem que o evangelho da salvação, o evangelho que conduz ao Senhor Jesus, que mostra quem é o Senhor Jesus, é o evangelho da graça de Deus, o evangelho dado para a igreja. Que se a pessoa crê num evangelho diferente, modificado, adulterado, né, como acontece no meio da cristandade hoje, que inovam, que inventam mil e uma coisas para acrescentar ao evangelho da graça de Deus, promessas que é para Israel, que não tem nada a ver com a igreja, etc. Quando a pessoa está crendo em vão. Está crendo em vão, simplesmente é isso. Então o evangelho que conduz à salvação é o evangelho da graça de Deus, só ele, autenticamente ele, quando for interpretado da maneira que o apóstolo Paulo pregou. O que mais? Nós vemos aqui o livro de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amados, nós vamos aqui comentar um pouquinho sobre esse. Eu não achei nas Escrituras, ou seja, no Novo Testamento, na parte concernente à igreja, que é de Atos dos Apóstolos em diante, eu não encontrei algum lugar que afirme que nós temos que sentir a presença de Deus numa reunião. Eu não encontrei isso. No entanto, crer que é necessário crer para ser salvo, crer no Senhor Jesus, eu encontrei inúmeras passagens afirmando que a pessoa não crê está condenado. E o que crê está salvo. Veja que não tem um meio termo, é sim ou não. Ou crê ou não crê. Ou é salvo ou não é. Agora, o que é que a gente deve de fazer, amados? O que é que a gente deve de fazer nesse caso? O qual seria a atitude correta de nós nos comportar em uma reunião? Seria, então, essa aqui. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então, o que esse versículo está dizendo? Está dizendo que é preciso sentir a presença do Senhor Jesus para que ele esteja no meio da reunião? Ou é preciso crer? Veja bem, porque onde estiverem, não é onde se reunirem, onde as pessoas decidirem reunir. Quem reúne
em nome do Senhor Jesus, é o Espírito Santo. As pessoas podem se reunir em uma denominação que já tem um nome lá, né? Denominação tal, igreja tal nome lá, fundada por fulano tal, dirigida por os fulanos de tais e as fulanos de tais ali. Não, as pessoas se reunindo-se num ambiente desse não estão reunidos ali pelo Espírito Santo, estão reunidos com os estatutos que regem aquele nome daquela denominação. Então as pessoas já se reúnem a um nome, já tem um nome. Quer dizer que o nome de Jesus é a segunda parte ali naquele lugar. Então não resolve. O que tem que ser é pessoas onde o Espírito Santo conduz elas. Dá o gosto delas de levar, se reunir, estar tudo reunido. Onde há o nome do Senhor Jesus, né? Em nome do Senhor Jesus significa para Ele, uma reunião para Ele, para o Senhor Jesus. E isso só acontece com as pessoas que creem que ali o Senhor Jesus vai estar, independente de emoção, independente de lágrimas ou de pregador de fogo e daquelas coisas. Pode ser pessoas bem simples, pessoas calmas, mas vai ser uma pregação das pessoas vão compreender a vontade de Deus para cada um. Entende? Então, a partir dessa premissa, qual é a resposta que nós podemos concluir a esse respeito? Eu senti a presença de Deus, não senti a presença de Deus. Ora, nós temos que entender uma coisa, amados, que existe uma coisa dentro de nós, todo o ser humano tem, que é natural da carne, que é natural do corpo do ser humano, é natural da alma, da pessoa sentir emoção. E aquele pregador, por exemplo, que pula, grita, esbraveja, vira cambalhota, faz espetáculos ali diante das pessoas, ele pode ser um autêntico anunciador do evangelho e pode ser um falso. Pode ser um falso. Assim como uma pessoa calma, moderado, tranquilo, que ali então expõe a palavra de Deus com paciência, com tranquilidade, pode ser uma pessoa que está anunciando verdadeiramente o evangelho da graça de Deus, ou pode não ser, pode ser um falso mestre. Então vocês entendem, amado, que a presença de Deus não é medida por barulho, por emoção de qualquer tipo. Tem pessoas que escutam uma pregação maravilhosa, ali chora, derrama lágrimas, fala em línguas estranhas, enfim, move ali. E tem pessoas que ficam ali escutando e tem alguns que até chegam a cochilar, até dar sono. Mas nada disso influi na presença de Deus, amado. Não tem que sentir ou deixar de sentir, tem que crer. O que o cristão tem de fazer é estudar as Sagradas Escrituras, estudar a Bíblia, para aprender como que é o agir de Deus no meio do povo. Não, amados, nós acreditar no que as pessoas falam. Olha, aquele pregador que pula, aquilo está cheio do Espírito Santo. Aquele que é calmo e tal, sempre dizem isso, é gelado, é carnal. Olha, começam a julgar uma coisa que nem sabem o que é. Então, o verdadeiro cristão, ele se interessa, aquele que é dirigido pelo Espírito Santo, ele se interessa pelas Sagradas Escrituras, vai procurar saber para quando ele for lá na reunião, ele não vai julgar pela emoção, mas vai julgar pela fé no que está escrito na Bíblia. Entende? Este é o verdadeiro. Então lá não importa, a pessoa vai para aquela reunião, não importa quem vai pregar. Porque o verdadeiro lugar onde o Espírito Santo é que dirige, não o homem, não a carne, mas é o Espírito Santo que dirige,
a pessoa vai aceitar aqueles que o Espírito Santo, que foram tocados pelo Espírito Santo a pregar, a cantar um hino, alguma coisa assim. Não interessa o perfil, não interessa nada. O que interessa, amados, é o que sai da boca do pregador. Se é pelo Espírito Santo de Deus, se é da carne, ou se é até de demônios. Tem tudo isso que nós temos de estar presente. Então, nada, absolutamente nada nós pode induzir que a presença de Deus em um lugar vai ser por emoção. De jeito nenhum. A presença de Deus em um lugar, amados, é crendo no que o Senhor Jesus falou. Ele prometeu que aqueles que estiverem reunidos em nome dele, aqueles que foram reunidos pelo Espírito Santo, ele se faz presente. Então, como emoção, sem emoção, pregador de fogo, pregador gelado, como as pessoas falam, não interessa, porque não interessa o pregador, interessa é a presença do Senhor Jesus ali naquele lugar. É o Espírito Santo dirigindo a reunião e não a carne. Entende? Então, aonde que fica a necessidade da presença de Deus? Ou seja, a necessidade de sentir a presença de Deus? Em lugar nenhum. Agora, onde fica a necessidade de crer? É o ponto-chave ali. É crer no que o Senhor Jesus prometeu. É crer nas promessas do Senhor Jesus. Que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome dele, ali ele se faz presente. Não importa quem prega, não importa o que eu sinto, o que o outro sinto. Se alguém quiser chorar, sentir emocionado, chorar, chora. Se alguém sentir, deve ficar quietinho, escutando ali. É assim que deve ser. É assim que o Espírito Santo move na igreja. Há muito entendimento errado a esse respeito, porque aqueles que são barulhentos acusam os que não são barulhentos de frios, de gelados. E aqueles que são tranquilos, que são calmos, moderados, muitas vezes acusam os barulhentos de muitas coisas. Isso não convém na igreja do Senhor Jesus. Convém respeitar todas as pessoas como elas são. Agora, temos que analisar, temos que julgar aquilo que nós vimos, as pregações, tudo, mas julgar pela reta justiça, pela palavra de Deus, com base nisso que o Senhor Jesus falou, que a chave é crer. E também, além de crer no Evangelho da Graça de Deus, que é o que leva a Jesus, né? A gente tem que crer, porque o Evangelho da Graça de Deus, ele vai mostrar o seguinte, ele vai mostrar que não tem mais nada de outra coisa em que nós tenhamos que nos abalizar e nós segurar, nós prender. Que nós temos, o Evangelho da Graça de Deus anuncia que conforme as Escrituras, o Senhor Jesus padeceu, o Senhor Jesus foi crucificado, foi morto, o seu sangue foi derramado para a remissão do nosso pecado, para o total perdão do nosso pecado, e que ele foi sepultado como ser humano e que ressuscitou o terceiro dia e que está assentado à direita do Pai dos céus. Esse que nós temos que crer. Crer que o Senhor Jesus pagou por todos os nossos pecados, que nós crendo nisso, a nossa salvação está assegurada. Então, é isso que nós temos que crer, amados, que o Senhor Jesus está conosco, que Deus está conosco pela fé, não por merecimento nosso, mas pela fé. Agora, para encerrar, amados, vou deixar aqui mais um texto. Para encerrar, este é o último. É esse aqui. O Senhor Jesus falou lá no livro de João, capítulo 5, versículo 44. Como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Amados, isso aqui é um alerta para nós hoje. Porque aquilo que eu falei no começo deste vídeo, tem pessoas que saem de uma reunião e dizem, eu não senti a presença de Deus.
O pregador era gelado, tal, era uma carnalidade ali. Tinha que ser um pregador de fogo, um pregador. Hoje eu vou estar presente lá porque vai estar fulano, veio de fora, veio não sei de onde, vai estar aquela banda maravilhosa. Isso aqui, amado, a pessoa que pensa dessa maneira está aceitando a glória dos outros, está aceitando a glória uns dos outros. Quer dizer, nesse caso aqui, embora essa pessoa respeite a Deus, mas Deus não tá no primeiro plano. No primeiro plano está o pregador, está aquela pessoa, está a banda maravilhosa, afinadinha, que faz derramar lágrimas, que mexe com a emoção. Aquele pregador que pede uma música bem espiritual de fundo para ele fazer a sua pregação. É baseado naquelas músicas, a música mexe muito com a emoção das pessoas. Então, a pessoa, amados, que age dessa maneira, tem que mudar de rumo. Tem que se converter e deixar de buscar glória uns dos outros. Este é bom, aquele não presta, que eles têm. E buscar a glória de Deus, a glória que vem de Deus, do único Deus. Qual é a glória que vem do único Deus? É o Senhor Jesus, é a sua palavra, é o Espírito Santo dirigindo tudo em nossa vida, especialmente nas reuniões. Então, amados, vamos ter este cuidado aqui, esse alerta aqui. Quem está buscando emocionalismo, quem está buscando emoção nas reuniões, não está crendo, amados. Olha o que acontece, quem não crê está condenado. Quer dizer que quem busca movimentos, busca barulho, busca essas coisas que mexem com emoção, está buscando a glória dos homens. Entende? Mas que pregador maravilhoso, mas que cantora que mexeu com meus sentimentos, me fez derramar lágrimas. Ter cuidado com isso, amados, porque isto aqui é ver a glória nas pessoas, é ver a glória no homem, e não consegue daí enxergar a glória de Deus na sua vida. Tem que modificar. Então, mas quando as reuniões que se fizer, que seja buscando, que seja antes uma oração para que o Senhor seja manifesto ali. Muitas vezes o Senhor não se manifesta em barulho, se manifesta na brisa calma. Então vamos crer que onde estiverem unidos, 2 ou 3, em nome do Senhor Jesus, Ele prometeu, a promessa dele, então Ele cumpre, então é assim. Ele está ali no meio. Quer dizer, ainda que seja tranquilo, calmo, que eu não sinta aquele calor, aquele mover ali, mas o seu Senhor Jesus prometeu, Ele está ali. Então, sentindo ou não sentindo, Deus está presente na vida daquele que crê. Ok? Terminamos por aqui. Minha gratidão a Deus, minha gratidão a vocês que têm me acompanhado aí com os estudos. Que a graça de Deus seja abundante com todos vocês, com a família de vocês. Ore por mim, para a minha família. E se for da graça do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo então.